Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 118 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E na aula de hoje, nós vamos estudar alguns detalhes acerca do caso do senhor Jacques Latour. Foi impressionante, realmente a aula, a comunicação com o senhor Jacques Latour fora bastante impressionante. Tanto que resultou num estudo, né, num estudo sobre o espírito Jacques Latour. E é o que se segue a partir de agora. Estudo sobre o espírito Jacques Latour. Não se pode desconhecer a profundidade e a alta importância de algumas palavras que esta comunicação encerra. Além disso, oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos castigados, acima do qual, entretanto, se entrevê a misericórdia de Deus, que, como nós sabemos, não nos abandona a nenhum de nós. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula quanto se o crê, e os demônios carrascos oficiais do mundo invisível, que as substituem na crença moderna, são menos racionais, com seus cornos e seus forcados, cornos são chifres, né? Do que essas vítimas servindo elas mesmas para o castigo dos culpados. Bom, a mitologia das Hermênides, né, ela data de 458 a.C., era uma peça grega escrita por Ésquilo. Lá ela trata das Eríneas, que eram como se fossem deusas vingativas e perseguidoras, mas que no final das contas elas acabam defendendo o culpado, se tornando então nas Eumênides. Como, na verdade, a gente pode fazer um paralelo com, mais ou menos, com o caso do Jacques Latour, concernente às suas próprias vítimas que o perseguiam, que o ficava acompanhando ele o tempo todo, lhe causando grande sofrimento. E aí o estudo continua. Admitindo-se a realidade do espírito, admirar-se-á, talvez, por uma mudança tão rápida no seu estado moral. Foi assim que fizemos notar numa outra ocasião, que há frequentemente mais recursos no espírito brutalmente mau que naquele que é dominado pelo orgulho ou que esconde os seus vícios sob o manto da hipocrisia. Lembrando que realmente o senhor Jacques Latour, ele entrou logo em remorso, no arrependimento e quis realmente mudar. Isso sensibilizou e chamou a atenção de algumas pessoas para essa mudança tão rápida, né? Daí, né, a, a, a a conclusão do Kardec, né, que há frequentemente mais recurso no espírito brutalmente mal que naquele que é dominado pelo orgulho ou que esconde os seus vícios sobre o manto da hipocrisia. Esse pronto retorno a melhores sentimentos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual não falta senão uma boa direção. Ou seja, o senhor Jacques Latour não era lá tão mal, ele precisava de uma direção correta, né, na sua vida. Ele fala da educação que poderia ter tido, ele fala na educação que queria dar, estão lembrados nisso? Bom, comparando a sua ligação com a de um outro criminoso, mencionado adiante sob o título de Castigado pela Luz, vai ser o senhor Lapomery, que com certeza nós analisaremos na nossa próxima videoaula. É fácil ver que dos dois casos mencionados é o mais avançado moralmente, o senhor Latour, né? Apesar da diferença de sua instrução e de sua posição social. Veremos isso, né, na nossa próxima videoaula. Um obedecia a um instinto natural de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro punha na perpetração de seus crimes a calma e o sangue frio de uma lenta
e perseverante combinação, e depois de sua morte afrontava ainda o castigo por orgulho. Ele sofre mais, não quer, ele sofre, mas não quer nisso convir. O outro foi domado imediatamente. Pode-se assim prever qual dos dois sofrerá por mais tempo. Será interessante voltar a essa questão quando soubermos, né, quando conhecermos o senhor Lapomery, isso na nossa próxima videoaula. Eu sofro, diz o espírito de Latour, desse arrependimento que me mostra a enormidade de minhas faltas. Há aí um pensamento profundo. O espírito não compreende realmente a gravidade de seus delitos, senão quando se arrepende. O arrependimento traz o remorso, o sofrimento doloroso, que é a transição do mal ao bem, da doença moral à saúde moral. É para disso escapar que os espíritos perversos se obstinam contra a voz de sua consciência, ou seja, negam a voz da consciência, como esses doentes que recusam o remédio que deve curá-los. E nos dias de hoje, no negacionismo científico, negacionismo de vacinas, por aí vai. Procuram se iludir, se atordoar, persistindo no mal. Latour chegou a esse período em que o endurecimento acaba por ceder. O remorso entrou em seu coração, o arrependimento o seguiu, compreende a extensão do mal que fez, vê a sua abjeção e sofre com ela. Eis porque disse: eu sofro desse arrependimento, ou seja, aquilo estava incomodando a ele e, mais importante, o guiando ao bem. Em sua precedente existência, né, ele deve ter sido pior do que nesta, porque se tivesse se arrependido como o fez hoje, sua vida seria melhor. As resoluções que tomou agora influirão sobre a sua vida terrestre futura. A que acabou de deixar, por criminosa que seja, marcou-lhe uma etapa de progresso. É mais que provável que antes de recomeçá-la, era na erraticidade um desses mau espíritos rebeldes, obstinados no mal, como se vê em tantos. E claro, nós sabemos que no processo evolutivo o espírito não retrograda. Então ele, o senhor Latour, teve a melhor encarnação essa como criminoso. Por mais cruel que seja, a anterior deve ter sido pior. Aliás, é um lembrete que essa encarnação que temos é a melhor que já tivemos, que estamos tendo. Essa versão de cada um de nós é a nossa melhor versão até agora. E tem gente que quer conhecer o seu passado, não é verdade? Muitas pessoas, aliás, perguntam: que proveito se pode tirar das existências passadas, uma vez que não se lembram nem do que foram, nem do que fizeram? A questão do véu do esquecimento, quanto é importante, né? E Kardec responde da seguinte forma: essa questão é completamente resolvida pelo fato de que, se o mal que cometemos está apagado, e se dele não resta nenhum traço no nosso coração, a sua lembrança seria inútil, uma vez que não temos com o que nos preocupar. Quando aqueles dos quais não estamos inteiramente corrigidos, aqueles males que não estamos inteiramente corrigidos, conhecemos-los pelas nossas tendências atuais. Sobre estas é que devemos levar toda a nossa atenção. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. É verdade, cada um de nós pode intuir o que já fizemos no passado. Basta analisar. Você que está me ouvindo agora, assim como eu, façamos o exercício seguinte: quais são as nossas tendências? Qual é o nosso lado pior? Não vão atrás do lado bom, não, porque o lado bom já está resolvido, mas o lado pior, aqueles defeitos que temos, isso nos leva a compreender o que já fomos. E Kardec continua: quando se considera a dificuldade durante a vida da reabilitação do culpado, o mais arrependido à reprovação da qual é objeto deve bendizer-se a Deus por lançar um véu sobre o passado. Claro, se você era uma pessoa muito má no passado, você vai querer lembrar para ficar deprimido, para ficar com vergonha de todos pelo mal que já fez? Não, o esquecimento é uma dádiva. Se Latour fora condenado a tempo e se tivesse pago seus antecedentes, fariam-no rejeitado da sociedade. Quem quereria, apesar de seu arrependimento, admiti-lo em sua intimidade?
Os sentimentos que ele manifesta hoje como espírito nos dão a esperança de que em sua próxima existência terrestre será um homem honesto, estimado e considerado, mas suponde que se saiba quem foi Latour, a reprovação persegui-lo-ia ainda, ou seja, se ele se lembrasse, se ele tivesse consciência de quem ele era, a autoculpa, o arrependimento, às vezes pode ser até que a loucura o acompanharia por toda a sua vida, com certeza. Bom, o véu lançado sobre o passado abre-lhe a porta da reabilitação, poderá sentar-se sem temor e sem vergonha, né? Olha a vírgula aí, aliás, o espaço aí, entre as pessoas mais honestas. Quantos há, e olha que essa parte é interessante, quantos há de nós mesmos, né, que gostaria a todo preço de apagar da sua memória certos anos de sua existência. Você que está me ouvindo e eu mesmo, coisas do passado que nós gostaríamos de esquecer, quem não tem esse tipo de memória? Bom, que se encontre uma doutrina que se concilie melhor que esta com a justiça e a bondade de Deus. De resto, esta doutrina não é uma teoria, mas um resultado de observação. Não foram os espíritos que a imaginaram, eles viram e observaram as diferentes situações nas quais se apresentavam os espíritos, procuraram explicá-las e dessa explicação saiu a doutrina. Ou seja, não é criação, não é teoria, não é fantasia, não. Se a aceitaram, foi porque ela resultou de fatos e pareceu-lhes mais racional que todas aquelas emitidas até este dia sobre o futuro da alma. Não se pode recusar a estas comunicações um alto ensinamento moral. O espírito deve mesmo ter sido ajudado em suas reflexões, sobretudo na escolha de suas expressões por espíritos mais avançados, mas em semelhante caso, estes últimos, os espíritos mais avançados, não assistem senão na forma e não no fundo, e não colocam jamais o espírito inferior em contradição consigo mesmo. Puderam poetizar em Latour a forma do arrependimento, mas não lhe teriam feito exprimir o arrependimento contra a sua vontade, porque o espírito tem o seu livre-arbítrio. Eles viam nele o germe de bons sentimentos, por isso ajudaram-no a expressar-se, e por aí contribuíram para desenvolvê-los, ao mesmo tempo que chamaram sobre ele a comiseração, que é o sentimento de piedade pela infelicidade do passado, Que há de mais comovente, de mais moral, de natureza a impressionar mais vivamente que o quadro desse grande criminoso arrependido, exalando o seu desespero e seus remorsos, que no meio de suas torturas, perseguido pelo olhar incessante de suas vítimas, lembram que ele a tempo todo dizia: eles estão me vendo, eles estão me perseguindo, cada uma de minhas vítimas, fazei-as parar, não é verdade? Ele eleva o seu pensamento a Deus para implorar a sua misericórdia. Não é um salutar exemplo para os culpados? Compreende-se a natureza de suas angústias. Elas são racionais, terríveis, embora simples e sem encenação fantasmagórica. É arrependimento autêntico. Poder-se-ia admirar, talvez, de uma tão grande mudança num homem como Latour, mas por que não se arrependeria? Porque não haveria nele uma corda sensível vibrante? O culpado seria, pois, para sempre votado ao mal? Não chega um momento em que a luz se faz em sua alma? E essa luz pode chegar a qualquer momento, não é verdade? Esse momento chegara para Latour. Está precisamente aí o lado moral de suas comunicações, é a inteligência que ele tem da sua situação, são seus lamentos, seus projetos de reparação, que são eminentemente instrutivos. Que se acharia de extraordinário em que se arrependesse sinceramente antes de morrer, que se dissesse antes do que se disse depois? Disso não se tem numerosos exemplos de arrependimento póstumos e anteriores? Um retorno ao bem antes de sua morte passaria aos olhos da maioria de seus semelhantes por fraqueza. A sua voz de além-túmulo é a revelação do futuro que os espera, E é verdade, porque arrepender-se na hora lá
do cadafalso, do suplício, quem não se dobra com a guilhotina sabendo que a sua cabeça será decepada? Mas depois não, depois que tudo passa, que você sabe que já passou a dor, o arrependimento é muito mais autêntico, né? Está na verdade absoluta quando disse que o seu exemplo é mais próprio para conduzir os culpados que a perspectiva das chamas do inferno e mesmo do suplício, né? Por que, pois, não as daria nas prisões? Isso ali faria refletir mais de um. Assim como disso, já temos vários exemplos. Mas como crer na eficácia das palavras de um morto, quando se crê em si mesmo que quando se está morto tudo acabou. É a incredulidade que leva à perdição, né? O materialismo que nos torna descrentes, insensíveis e desesperançosos para com o futuro. Um dia, entretanto, virá em que se reconhecerá esta verdade, que os mortos podem vir instruir os vivos, como temos exemplo todos os dias, modo de dizer. Há várias outras instruções importantes, há várias outras instruções importantes para se tirar dessas comunicações, do senhor Latour. Primeiro, a confirmação desse princípio de eterna justiça, que o arrependimento não basta para colocar o culpado na classe dos eleitos. O arrependimento é o primeiro passo para a reabilitação que chama a misericórdia de Deus. É o prelúdio do perdão e o encurtamento dos sofrimentos. Mas Deus não absolve nem sem condição adequada, é necessário a expiação e, sobretudo, a reparação. É o que Latour compreende e para o que se prepara, ou seja, numa nova reencarnação. Em segundo lugar, comparando-se este criminoso ao de Castelnaudary, lembram do Castelnaudary? É interessante dar uma revisão. Acha-se uma grande diferença entre os dois, o senhor Jacques Latour e o Castelnaudary. Acha-se uma grande diferença no castigo que lhes é infligido. Neste último, no Castelnaudary, o arrependimento foi tardio e, por consequência, a pena mais longa. Essa pena, por outro lado, foi quase material, ao passo que, em Latour, o sofrimento é mais moral. É que, como dissemos mais acima, num a inteligência era bem menos desenvolvida que no outro. É necessário alguma coisa que possa atingir os seus sentidos obtusos. Mas as penas morais não são menos pungentes para aquele que chegou ao grau requerido para compreendê-las. Não se pode julgá-las pelas queixas que Latour exala. Não é a cólera, é a expressão dos remorsos, logo seguida do arrependimento e do desejo de reparar, a fim de avançar. Ou seja, a evolução vem para todos, mesmo para o pior criminoso. Daí, a muito sensível e maravilhosa prece, a oração que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele trata da caridade para com os criminosos. Então, eu fico imaginando, e nós, os crimes que já podemos ter cometido em encarnações anteriores, reflitamos sobre isso. Bom, foi o estudo sobre o senhor Jacques Latour. Próxima aula nós começaremos o capítulo 7, que são os espíritos endurecidos. Veremos o senhor Lapomerie, castigo pela luz. Interessantíssimo. Não percam a nossa próxima videoaula. Bom, beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e até a nossa próxima videoaula. Tchau.